Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. E aí pessoal, tudo certo? Aqui é Samuel Leite, esse é mais uma edição do Boletim de Notícias do Transformação Digital CBN. E a gente hoje publica o nosso último episódio de tendências para 2022, que é esse especial, esse micro especial, se é que a gente pode chamar dessa forma, onde a gente aborda e faz as nossas apostas para o que deve repercutir muito no ano de 2022 em relação especificamente a essa agenda que a gente cobre aqui de inovação, tecnologia, enfim, inteligência artificial e como essas coisas todas se relacionam com a nossa vida. E o episódio de hoje, ele olha para uma coisa que é um ponto de atenção muito importante, sobretudo porque 2022 é um ano muito agitado dentro do calendário político nacional, em razão das eleições que a gente deve vivenciar ao longo de 2022. Vai ser um ano muito caloroso nesse sentido, ou acalorado, talvez seja o termo mais adequado. Bom, a tecnologia ou a tendência que a gente escolheu para dividir com vocês aqui, para refletir junto com vocês, é a deepfake, ou realidade falsa. Muitos especialistas que cobrem esse mercado também chamam de desconfiança digital. Na prática, para quem não sabe, o deepfake é uma tecnologia que a gente vê muito em aplicativo, né, que você consegue colocar o teu rosto ou consegue colocar no rosto de pessoas famosas, você consegue falar como se fossem pessoas famosas ou outras pessoas. Você consegue, por meio de inteligência artificial, simular que uma pessoa que não é efetivamente a pessoa real está dizendo algo, está falando algo. Isso vale tanto para imagem quanto para áudio. E esse tipo de tecnologia se desenvolveu demais, né? Então, como eu mencionei mesmo, a gente consegue perceber isso nesses aplicativos que tem ali um quê de entretenimento, como eu bem disse, mas que podem sim ser utilizados de forma a enganar não só as pessoas, mas as próprias máquinas. Isso é mais surpreendente nesse sentido. Como assim enganar as máquinas? Bom, se a gente perceber que hoje existe uma tecnologia de reconhecimento facial importante na maioria dos aplicativos ou dos próprios componentes, né, dos celulares e coisas nesse sentido, perceba que ao simular um rosto que não é seu, você vai conseguir de alguma forma ter acesso àquele ambiente, àquele celular, enfim, aquela tela que em tese estaria restrita ao seu usuário original. Então esse tipo de tecnologia, que também antes era algo meio que restrito à ficção científica, já começa a se tornar realidade. E é cada vez mais complicado combater esse tipo de coisa, né? E uma das coisas que também chama bastante atenção, e essa sim também é uma tendência muito forte, é que os deepfakes tendem a migrar para um nível de sofisticação onde a próxima onda, digamos assim, de distribuição desses conteúdos falsos vai ser gerada automaticamente por máquinas ou por algoritmos. Então você imagina você programar um exército, digamos assim, de computadores que vão poder criar narrativas virtuais falsas, comentando, enfim, ou dando conta de coisas que não são reais. Então isso, para um ambiente de distorção de realidade ou de criação de narrativa, é absolutamente assustador. Existe uma série de tendências, na verdade, conectadas com esse assunto, mas infelizmente todas elas vão para esse viés, digamos assim, mais negativo. Para se ter uma ideia, há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, houve um ataque muito famoso usando deepfake de áudio, onde os fraudadores ou as pessoas que usaram essa tecnologia imitaram a voz do CEO de uma empresa, usando um tipo de tecnologia, e esses fraudadores conseguiram convencer um outro executivo da empresa a transferir cerca de mais de 240 mil dólares para uma conta. Então esse é o tipo de ataque que vem ganhando um tipo de repercussão absolutamente enorme. E as diversas companhias de tecnologia e os analistas de segurança acreditam que esse vai ser um tema absolutamente ativo ao longo de 2022. Infelizmente, né, a gente gostaria efetivamente que esse tipo de tecnologia fosse usada mais no entretenimento, no cinema, para a gente poder reviver atores que eventualmente não estão mais com a gente, seguindo, produzindo ou ao menos lembrando da imagem e do talento que eles puderam apresentar em vida. A gente tem, evidentemente, esse tipo de tecnologia utilizada de uma forma
enfim, pro mal, digamos assim. Bom, esse foi o boletim de notícias do Transformação Digital CBN, em especial o nosso boletim de tendências, né? A nossa percepção de tendências para 2022. Então a gente reuniu ao longo desses últimos 4 episódios o que a gente acredita que vai repercutir bastante ao longo desse próximo ano. É evidente que a gente vai ter outros temas acontecendo aqui, como eu mencionei, vai ser um ano bastante atípico ou muito intenso de um ponto de vista de tecnologia, e a gente vai estar aqui do lado para poder reverberar, dividir com vocês e refletir junto com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sobre essas questões todas que vão influenciar as nossas vidas. Amanhã a gente publica o nosso episódio final, digamos assim, dessa temporada, né, de 2021, do Transformação Digital CBN, com uma entrevista muito legal, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar sobre, vou até dar um spoiler aqui para você, meu caro ouvinte, a gente vai falar de código aberto, de software livre, e como essas tecnologias são bacanas, importantes, no sentido de potencializar grandes transformações e inovações a custos absolutamente acessíveis, mas também qual é o viés negativo, entre aspas, qual é o viés complicador, digamos assim, desse tipo de tecnologia, e quais são as percepções muitas vezes também míopes do uso da tecnologia de open source. E a gente vai falar com o pessoal da FICO, que é muito legal, um executivo, enfim, que está liderando essa tecnologia e movimentos bastante interessantes, inclusive em outros países, mas que é brasileiro e representa muito bem a gente lá fora. E eu queria dar um último recado para você também, meu caro ouvinte, além de desejar um excelente, um grandioso 2022, repleto de saúde, de muitas realizações para vocês. Queria muito também agradecer a presença e a participação ativa da nossa audiência ao longo desse ano que passou. O Transformação Digital CBN ampliou muito a sua audiência e eu agradeço demais a você que nos acompanha diariamente aqui no programa, que me ouve aí do outro lado. Isso me dá uma satisfação, me faz sentir aquela boa obrigação, entre 1 milhão de aspas, aquela boa responsabilidade de poder dividir com vocês reflexões a respeito desse mundo de inovação que a gente tanto gosta e tanto ama, mas me dá uma satisfação enorme de poder dividir isso contigo, caro ouvinte, porque eu sei que tem aí do outro lado uma figura que também se interessa por esse tema, esse assunto. Isso torna tudo muito mais prazeroso. Então eu queria desejar do fundo do coração a todo o time que produz aqui o Transformação Digital CBN, a Thaís Finotto, ao nosso amigo Guilherme, que é o nosso editor, Guilherme Silva, nosso editor aqui do podcast, enfim, toda a galera que segue também da CBN Campinas, que ajuda a gente a publicar esse conteúdo e que nos apoia e nos motiva para seguir em frente. Eu queria, em nome dessas pessoas, desejar a você um excelente 2022, como eu mencionei, repleto de saúde, e que o lema que a gente sempre divide aqui, né, de cuide dos seus e fique bem, seja cada vez mais presente na sua vida, porque é isso no final do dia que importa realmente. Pequeno recadinho antes da gente concluir. A primeira semana de janeiro a gente vai dar um breve recesso, um momentinho de descanso oportuno para todos aqui. Então, queria dizer que a gente não vai ter o boletim de notícias nos primeiros dias de janeiro, para a gente dar um respirinho, como eu mencionei, mas a gente volta firme e forte na segunda semana para dividir toda essa agenda de tecnologia e inovação. Um grande abraço, fiquem bem, como eu sempre digo, e até 2022. Lembrando, mais uma vez, que amanhã tem episódio aqui inédito do Transformação Digital CBN especial. Valeu, galera. Até mais.